Boa noite a todos, meu nome é Márcia, sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz, para mais esse Evangelho, desejando a todos que sejam envolvidos em muita luz e muita proteção, luz essa que envolve a todos os familiares, em todos os lares que estão conosco nesse momento, pedindo a espiritualidade maior, aos mentores amigos que nos acolham, que nos protejam, hoje e sempre. Graças a Deus. O Evangelho de hoje, gente, fala sobre não vos canseis pelo ouro. Nós, como encarnados nesse mundo de expiação e provas, caminhando para o mundo de regeneração, nós temos dois caminhos. Um caminho é o caminho da matéria, é estarmos aqui para as nossas conquistas materiais, para o nosso progresso material. E o outro caminho é o caminho espiritual, do nosso progresso, da nossa evolução moral, da nossa evolução como espíritos e como espíritas que somos. E nós, de alguma maneira, devemos buscar equilibrar esses dois caminhos. Lógico que se estamos encarnados no mundo material, nós precisamos ainda da matéria. Então, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de ter uma casa, nós precisamos de roupas que possam nos agasalhar e nos proteger do frio, nós precisamos ter uma forma de nos deslocarmos de um lugar para o outro, e todas as leis que regem esse mundo material. Então, nós precisamos ainda, porque nós estamos nessa condição de encarnados. Então, portanto, nós precisamos desse mundo, e estarmos aqui nessa condição é um dos caminhos para a nossa evolução, para a nossa ascensão a um mundo de regeneração e depois a um mundo feliz. Mas a questão, gente, é quando nós damos um peso muito maior, desproporcional à vida material em detrimento da vida espiritual. E aí, quando nós não conseguimos equalizar esses dois caminhos, aí é que vem o nosso desequilíbrio. É aí que muitas vezes nós nos perdemos, despendendo, por exemplo, muita força e muita energia apenas para um caminho. Mas nós devemos lembrar que nós não somos só corpo, nós não somos matéria. Nós somos eu, matéria, eu, Márcia, sou matéria, mas sou o espírito. E quando eu não consigo equilibrar esses dois caminhos, isso causa um prejuízo para a minha vida, como espírito aqui encarnado. Então, muitas vezes, nós gastamos muita energia atrás de conquistas materiais, atrás de bens que, quando nós conquistamos, passado ali aquele primeiro momento de euforia, eles, na verdade, não nos alimentam. É lógico que eles são importantes, ninguém desconsidera isso, e as conquistas materiais, elas são importantes. Se você tem uma boa casa, se você tem um carro, se você tem o seu celular, que lhe permite que você esteja nos vendo hoje ou comunicando de alguma maneira, isso é muito bem-vindo. E é isso que nós viemos fazer aqui também, progredir materialmente. Mas a questão é, a que custo, quais são as trocas que nós temos feito para que a gente possa ter determinadas conquistas materiais? O que nós estamos sacrificando no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar, com a nossa saúde, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde, nessa busca desenfreada por conquistas materiais. E é isso que nós precisamos pensar, em como podemos equilibrar essas duas forças.
E muitas vezes nós, muito cansados que estamos, né, por essa luta diária pelos bens materiais, por essa conquista material, nós despendemos muito pouco tempo, já cansados, no final do dia, nós temos pouco tempo para nos dedicarmos de alguma maneira a uma boa leitura, a assistirmos a um evangelho e nosso dia a dia principalmente, né? O quanto a gente tem ficado atento aos ensinamentos do Pai, a prática da caridade, a prática da paciência, da tolerância, e isso no dia a dia é uma forma também de nós cuidarmos do nosso progresso moral e espiritual. Então, buscarmos equilibrar através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas escolhas, um caminho que possibilita esse contato mais íntimo e mais próximo com o nosso eu espiritual, com a nossa essência maior. E por que não dizer, né, com o nosso Pai Criador. Então, o Espiritismo vem nos dizer, né, da importância de atendermos ao chamado, de atendermos a essa convocação para que nós cuidemos do nosso lado espiritual. E como espíritos, né, e como espíritas que somos, nós compreendemos a urgência de nós trabalharmos pela nossa reforma íntima, trabalharmos pelo nosso progresso moral e espiritual. Porque quando nós progredimos, quando nós avançamos, junto, avançam conosco toda a humanidade. De alguma maneira, cada um a seu tempo, e isso é importante nós entendermos. A importância da caridade, a importância da paciência e da tolerância para entender que cada um tem o tempo do despertar, cada um tem o tempo para compreender que determinadas atitudes, determinadas ações causam prejuízo ou vão contra os princípios que o Pai nos ensinou e que espera dos seus filhos. Mas devemos ser tolerantes no sentido, se somos todos companheiros de jornada nessa existência, cada um vai no seu tempo. Mas na medida que eu busco através do aprendizado, através da boa leitura, através dos ensinamentos, da prática do Espiritismo, a prática do bem, da caridade, da tolerância, da paciência, daqueles valores morais, né, que são importantes para todo cristão, junto eu levo todos aqueles que de alguma maneira convivem comigo. Então, é muito importante que a gente fique atento para as nossas ações, atento para cada atitude nossa, se essa atitude contribui para o nosso progresso e da humanidade, ou se nós, de alguma maneira, não estamos retardando essa evolução. Então, para que a gente possa sair da condição de expiação e provas para ir para o mundo de regeneração, é importante a prática do bem. Nós estamos agora num período, né, próximo ao Natal, um período de reflexão, onde nós, de alguma maneira, avaliamos, nos tornamos mais sensíveis e sensibilizados para a necessidade dos nossos semelhantes. Necessidades que não são apenas necessidades materiais, mas necessidade de atenção, de afeto, de carinho, de uma companhia, né? Aquelas pessoas idosas que muitas vezes nossos parentes, familiares, que de alguma maneira acabam nesse momento ficando muito isolados, muito sozinhos. O filho, a filha, né? Um companheiro ou a companheira, nesse momento, de alguma forma, precisando da nossa presença, da nossa companhia, mesmo que não de forma presencial, mas que a gente encontre, né, dentro da nossa agenda, da nossa vida atribulada, ainda que muitos, né, estejamos trabalhando em casa, mas que nós tenhamos tempo para olhar para o outro,
né, para a necessidade do outro, para compartilharmos de alguma maneira a nossa existência, o nosso tempo, o nosso aprendizado, por que não dizer, né? É tão bom quando a gente conversa com alguém, às vezes nós estamos passando ali por um dia difícil, por dificuldades, e quando nós conversamos com um amigo, quando nós ligamos e às vezes numa conversa, a pessoa nos dá uma orientação, ou pelo menos acalma o nosso coração, nos tranquiliza, e a gente acaba depois achando uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade que parecia tão difícil, né, de ser solucionada, e não víamos possibilidades de resolver de forma simples. E às vezes está ali, mas nós não conseguimos perceber. E a presença de um amigo, de alguém que nos orienta e traz um outro olhar, né, para o nosso dia a dia, para os nossos problemas do cotidiano, podem ajudar tanto, né? Muito importante que a gente pense nisso. E aqueles irmãozinhos ainda que não despertaram, aqueles que são também nossos companheiros de jornada, mas que ainda se encontram de alguma maneira endurecidos, resistentes aos ensinamentos, que a gente tenha paciência, porque cada um, como eu disse no início, nessa jornada de aprendizado que todos nós estamos matriculados aqui, né, nesse planeta que é uma escola, cada um vai a seu tempo, mas todo mundo está caminhando de alguma maneira para o progresso espiritual, mas cada um usando as ferramentas e a bagagem que tem. Então, que a gente possa pensar um pouco em tudo isso, né? Nesse momento, finalizando um ano atribulado, com tantas dificuldades, mas também um ano de profundas reflexões, onde todos nós sairemos desse ano transformados de alguma maneira. E eu acho que em alguma medida, todos nós colocamos na balança qual é o sentido de fato, né, do que nós estamos fazendo aqui. E a possibilidade da finitude muito próxima de todos nós de alguma maneira, nos mostra aquilo que é mais urgente e necessário nessa caminhada. Então, de alguma maneira, nós somos confrontados com essa brevidade da vida, e quando a gente se vê frente a essa condição, né, de passageiros, viajantes, né, que estamos todos em viagem, em trânsito por esse planeta, caminhando para um outro planeta maior, de mais aprendizado, mas a gente faz esse balanço, né? Qual é o sentido da nossa existência? Qual é o sentido das nossas ações, das nossas escolhas? O que nós temos feito com a nossa vida? De alguma maneira, eu acho que essa reflexão todos nós faremos, ou estamos fazendo já, ou faremos ao longo desse ano ainda em andamento, mas caminhando para o seu final, essa avaliação. E, quiçá, nós possamos adentrar 2021 com vacina, com mais saúde, com mais leveza, porque muito do que nós não precisávamos carregar, nós deixamos para trás, sofremos, mas também aprendemos, e sairemos todos daqui fortalecidos, e melhores e mais preparados para dar continuidade à nossa existência. Para isso, todos precisamos nos cuidar, precisamos cuidar de nós e cuidar do outro, porque a minha escolha ela tem um desdobramento, né, na vida do outro. Se eu sou irresponsável, se eu faço aquilo que não deve nesse momento, não tomo os cuidados devidos, a consequência não é só para mim, a consequência é para todos aqueles que de alguma maneira convivem comigo ou não, porque compartilhamos esse planeta. Então, que nós possamos agora ter um pouco de calma, já que estamos todos cansados de alguma maneira,
por esse ano de isolamento, mas que a gente possa entender que ainda não chegamos no fim dessa jornada, ainda temos um pouco mais a trilhar. Precisamos ter um pouco mais de paciência até que essa vacina chegue, né? Que todos possamos estar vacinados e aí seguros possamos dar aquele abraço, compartilhar com a nossa família como nós gostaríamos. Mas nesse momento, o que é esperado de nós, como nós falamos, né, no início do Evangelho, sobre essa jornada moral, né, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, que a gente possa ter responsabilidade, compromisso conosco e com a sociedade, com aqueles que de alguma maneira são nossos companheiros de jornada. Então nós precisamos ser muito ponderados nesse momento e avaliarmos e de alguma maneira, por mais difícil que seja, que nós gostaríamos todos de estar junto dos nossos familiares, talvez precisemos ainda mais um pouquinho de mantermos aquele núcleo familiar menor, mas com mais segurança, para que no próximo ano a gente possa realmente estar junto presencialmente e aí reunindo toda a família para celebrar a vida. Mas a vida, gente, ela é todos os dias uma nova possibilidade, é todos os dias um novo recomeço. Então nós podemos fazer desse momento também uma lição importante para nós e para os outros, né? De força, de determinação, para superarmos essas dificuldades. E avaliarmos também qual é o tempo que nós temos dedicado à nossa vida material e qual é o tempo que nós temos dedicado à nossa vida espiritual. Será que não está na hora de nós pararmos e pensarmos, né, o que a gente pode fazer ainda nesse ano ou para o ano que se inicia daqui a pouco, né, de que maneira a gente pode contribuir, né, para fazer desse planeta um planeta melhor. E não só ficar esperando, né, o que a vida tem para nos oferecer, e pensarmos qual é a nossa contribuição para fazermos esse planeta melhor. Fazermos esse planeta abençoado que é a Terra um planeta melhor. De que maneira eu posso praticar a caridade? Eu vou trabalhar numa casa espírita, eu vou poder contribuir de alguma maneira com aquilo que eu já aprendi para ajudar alguém que também precisa de uma palavra, de um conforto, como nós todos, né? De alguma maneira, nós que fazemos parte da casa, nós fomos acolhidos e recebidos, amparados em momentos muito difíceis da nossa vida. Porque muitas vezes, né, na maioria delas até, nós procuramos Deus não no amor, mas muitas vezes na dor. Não precisa ser dessa forma, mas às vezes, e muitas vezes é assim que acontece. Então vamos pensar, a casa sempre precisa de trabalhadores, precisam de pessoas com boa vontade em contribuir. Então vamos pensar nisso, mas nós podemos ajudar, na verdade, em qualquer lugar. Não precisa ser só numa casa espírita, nós podemos ajudar dentro da nossa casa, que aliás é na nossa casa, é ali que, né, nós temos o cadinho que nos aprimora. Nós estamos no núcleo familiar que a espiritualidade nos deu como possibilidade de junto progredirmos e evoluirmos. E os desafios estão ali, as dificuldades, né, nós viemos dentro desse núcleo familiar para desatar os nós, né, as dificuldades, aquilo que não foi resolvido em vidas passadas, mas principalmente para crescermos e evoluirmos. Eu gosto sempre de pensar, mais do que provas, mais do que expiações, eu penso que a vida é uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de aprendizado. Então, para nós concluirmos de alguma maneira, vamos pensar nisso, né? Como diz o Evangelho tema, não vos canseis pelo ouro.
Não vamos nos desgastar tanto por conquistas materiais. Vamos dedicar um tempo maior para as nossas conquistas morais e espirituais, porque são essas verdadeiramente as conquistas que nos elevam, que nos trazem paz, que nos trazem realização, alegria, a capacidade de doar algo de nós em prol do nosso semelhante. Quando nós fazemos algo bom para o nosso semelhante, é a nós mesmos que nós estamos fazendo bem, porque nós sentimos felizes, realizados, e é comprovado, né, que quando a gente pratica o bem, o nosso corpo, ele recebe também essa dose, né, de hormônios de felicidade e que nos acalma e que nos tranquiliza. Mas mais do que isso, gente, nos dá a sensação do dever cumprido, a sensação de estarmos fazendo aquilo que nos cabe. Então, que a gente possa avaliar nesse momento, será que nós temos compartilhado a nossa existência? Nós temos contribuído com os nossos conhecimentos para fazer desse planeta um planeta melhor? Ou nós estamos muito presos ainda no egoísmo, na vaidade, né, nas picuinhas? E agora é bom a gente lembrar disso, final de ano, quando de alguma maneira a família se reúne, que a gente possa nos momentos, ou com quem nós pudermos realmente confraternizar, que esses momentos possam ser momentos de troca, de estarmos com alguém de fato, de estarmos com o nosso semelhante, e não ali, né, contra, em divergências, brigas, ressentimentos e amarguras. Que a gente possa ter a grandeza de sentimento, de deixarmos para trás coisas que às vezes nos chatearam, palavras mal colocadas, mas para pensarmos o valor e a importância de estarmos juntos, né? De estarmos juntos de alguma maneira nessa jornada e nessa caminhada. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E que a gente possa atender essa convocação do Pai, para que a gente não se preocupe apenas com o que é material, mas que a gente se abra para os ensinamentos do Pai, através do Espiritismo, que é a religião que nós escolhemos, né, para nos ajudarmos na condução da nossa vida, na nossa jornada e na nossa caminhada, que a gente possa usar esses ensinamentos para conduzirmos a nossa vida pelo caminho do bem. Pedindo sempre ao Pai, né, a sua orientação, a sua mão estendida e nos dando a força necessária para prosseguirmos na nossa jornada. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, pedindo nesse momento que uma luz intensa entre pelo lar de cada um de vocês e essa luz vai limpando e higienizando cada cantinho, levando a paz, a união, o entendimento a todos os lares, a todos os corações, a todos os irmãos. E que Deus esteja sempre conosco, nos protegendo, nos guiando, nos amparando, hoje e sempre. Graças a Deus.